A paz do Senhor a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. E mais um dia aqui estou para fazer um vídeo hoje à noite, hoje que é dia 7 de julho de 2026. E aqui estou para fazer mais um vídeo. Você pode aí se inscrever no canal, que você é bem-vindo. Pode também comentar, pode também compartilhar e não se esqueça de deixar ali o seu like, o joinha ali, porque assim ajuda que outras pessoas também possam assim ver também, assim como você está vendo a palavra de Deus, está ouvindo, assim também outras pessoas podem verem também a palavra de Deus. Aqui eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que diz a conversão de Saulo no caminho de Damasco. É a conversão de Saulo quando ele ali se converteu no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos e em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto vale padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.
e logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então nós vemos aqui como é maravilhoso quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus tem um propósito com uma pessoa. Aquele homem que era perseguidor da igreja do Senhor Jesus, aquele homem que perseguia os apóstolos, perseguiam todos aqueles que serviam ao Senhor Jesus, agora ele, a partir daquele momento, iria ser perseguido. E o Senhor ainda diz: eu vos mostrarei o quanto vale padecer pelo meu nome. Então, meu irmão, minha irmã, você está vendo quanto vale padecer pelo nome de Jesus Cristo? Às vezes você está dizendo: eu estou passando luta, estou sofrendo, estou gemendo, mas vale a pena, porque nós vemos aqui que Saulo, depois que ele se transformou em Paulo, então ele ali começou a passar, ele começou a sofrer aquilo que ele fazia, agora ele começava a receber em dobro, mas ele agradecia a Deus, ele mostrava que valia a pena o que ele estava passando. Então é maravilhoso, aquele que serve a Deus, então ele sabe de tudo o que acontece, mas ele vale a pena ele servir a Deus. Por isso que diz: e Saulo, respirando ainda ameaças, ele estava respirando ainda ameaça, estava respirando e mortes contra os discípulos, ele estava respirando ainda ameaça, morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então ele foi lá e dirigiu-se ao sumo sacerdote, porque ele estava ali com raiva, estava ali, nos diz aqui a palavra de Deus, que ele estava ali respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. Então foi ali e pediu carta para o sumo sacerdote, conforme Deus diz aqui, e pediu-lhe carta para Damasco, para os da sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então ele foi lá e pediu carta. Não, eu quero uma carta, que dê uma carta para mim, porque eu vou lá e vou prender, não importa se é homem, se é mulher, seja quem for que estiver falando, proclamando o nome desse Jesus, estiver ali falando, então esse é que eu vou prender, eu vou trazer preso. Então diz aqui que ele ia trazer preso para Jerusalém, eu conduzisse a Jerusalém. Então ele ia trazer ali aqueles presos para Jerusalém, mas só que quando ele estava indo, ali nos diz que mudou tudo aquilo, o plano que ele tinha ali para fazer. O Senhor ali entrou com providência e mudou tudo aquele plano, conforme diz aqui, indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, então ele ia indo, mas quando chegou perto de Damasco, que já estava chegando ali perto de Damasco, subitamente, diz de repente, cercou um resplendor de luz do céu. Quando ele estava indo, daqui a pouco, de repente diz que cercou ali sobre ele um resplendor de luz do céu. Era o Senhor Jesus ali se apresentando diante dele, mostrando aquela visão, querendo falar com ele, querendo ali que ele tomasse outro caminho. Então ali, daí para frente, iria mudar a direção daquele homem, iria mudar o comportamento dele. Quando ali ele estava indo perseguir ali a igreja do Senhor, os irmãos que serviam a Deus, agora ele ia, a partir daquele momento, ele é que ia ser perseguido, as pessoas iam perseguir ele, ia querer matar eles. Então, conforme nós vemos que quantas vezes eles queriam matar a Paulo, não queria deixar ali o apóstolo Paulo vivo, mas queria matar. Mas nós vemos assim também como eles queriam matar ao Senhor Jesus. Sempre eles procuravam meio para matar o Senhor Jesus, mas somente eles tiveram poder ali para prender o Senhor Jesus e matar,
quando chegou a hora, porque ele dizia, não é chegada a minha hora, mas a hora que chegou a hora, então depois ele disse, agora é a hora que eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Então aquele momento, então era a hora, então aquele momento eles puderam fazer alguma coisa, mas antes ninguém podia fazer nada, porque tudo estava diante de Deus e Deus tinha o controle de tudo. E caindo em terra, ouviu-se uma voz. Então ele caiu, quando ele viu aquela luz, aquele resplendor, ele não suportou, não aguentou aquela luz forte que veio na sua vista. Então diz aqui que ele caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia, então ele caiu em terra ali e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você me persegue, Saulo? Saulo, por que você me persegue? E naquele momento, quando ele ouviu aquela voz, então ele disse, quem é, Senhor? Então ele disse, quem é, Senhor? Ele sabia que algo era diferente, ele sabia que era o Senhor que estava apresentando diante dele, por isso que ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus. Então disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque, meu irmão, nós sabemos, aquelas pessoas que estão perseguindo os servos de Deus, eles não estão perseguindo somente os servos de Deus, mas eles estão perseguindo a Jesus Cristo, estão perseguindo a igreja, porque nós sabemos que a igreja foi aquela a qual o Senhor Jesus veio aqui na face desta terra e assim formou a sua igreja. Então ele está ali contra a sua igreja, ele não está contra Jesus Cristo, não só contra Jesus, mas está contra a igreja. Então por isso diz aqui, quando ele é contra o cristão, ele também é contra ao Senhor Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então ele disse para ele, então, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, porque ele estava naquele momento recalcitrando contra o aguilhão. Então por isso que Jesus disse, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E depois diz aqui, e ele tremendo, então ele estava tremendo ali, atônito, estava com medo, estava atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Então ele já começou a mudar e começou a dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Ele já começou a mudar o seu coração. Aquele que foi ali para prender os cristãos, foi ali para perseguir o povo de Deus, agora ele já estava se humilhando na presença de Jesus e dizendo, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer eu vou fazer? Porque ele estava agora à disposição do Senhor, porque a partir daquele momento ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a pessoa, quando tem um encontro com Jesus, então nós sabemos que a pessoa muda. Então aquele homem, velho homem, então ele some e é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Então quando a pessoa olhar para ele, vai dizer, não, nem parece aquela pessoa que fazia isso, fazia aquilo. Então vai ver que é uma coisa diferente. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Então o Senhor disse para ele, levanta-te, vai até a cidade e lá você vai ser dito o que você vai fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Então eles pararam, eles ficaram espantados, só ouviu aquela voz que falou ali com Saulo, ali falando, mas eles não viram nada, só ouviram aquela voz. Então eles ficaram ali admirados e não sabiam o que fazer. E Saulo levantando-se da terra, e quando ele se levantou da terra, abrindo os olhos, ele não via ninguém, já estava até cego. Ele ficou cego conforme aquela visão a qual veio ali na frente dele, porque nós sabemos que a coisa mais dura é andar ali de frente com o sol, porque muitos
motoristas já sabe quando às vezes ele está andando numa estrada e ali o sol bate forte ali nos seus olhos, ele tem que ali então colocar aquele quebra-sol para quebrar o sol, porque senão ele não vai conseguir dirigir, não vai conseguir olhar ali para frente devido ao sol que ali está sobre os seus olhos. Assim nós vemos que então Saulo de Tarso, ele ali não suportou aquela luz e diz que ele caiu em terra e diz ali que ele ficou cego e sendo guiado pela mão, sendo guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Então, sendo guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Então ele teve 3 dias então sem comer, sem beber, não comeu e nem bebeu, e estava cego durante 3 dias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Então diz que aqui havia um homem chamado Ananias, um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Ananias falou para Ananias então em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor chamou Ananias ali em visão e disse: Ananias. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Você levanta, você vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Vai lá e pergunta ali em Damasco por um homem chamado em Tarso ali chamado Saulo. Vai lá e pergunta por ele, pois eis que ele está orando. Olha que diferença, aquele que estava indo para aprender os cristãos, para ali trazer os cristãos para Jerusalém, para ser preso, para ser torturado, ali para ser ali massacrado. Nós vemos que agora ele estava orando. Ali Ananias chega ali e vê que ele está orando, está diferente, o seu coração está mudado. Então e diz aqui, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Então o Senhor já tinha mostrado para ele que este homem chamado Ananias, ele ia entrar, ia pôr as mãos sobre ele para que ele recobrasse a vista, para que ele começasse a enxergar, e foi o que aconteceu, conforme nós vemos aqui, que Ananias chega lá e coloca as mãos ali sobre Saulo, ali diz aqui, e respondendo Ananias disse: Senhor, então ele disse: muitos ouvi acerca deste homem, quantos males, Senhor, mas eu já ouvi tantas coisas deste homem, quantos males, Senhor, ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. O Senhor, quantos males ele tem feito, eu tenho ouvido quantas coisas de mal ele tem feito aos teus santos aqui, Senhor, e agora é para mim ir orar para ele, para mim ir lá e conversar com ele, orar para ele. Então, mas aqui o Senhor diz: eis aqui, e aqui tem poder dos principais. Eles falam ainda: aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos que invocam o teu nome. Ainda ele tem poder para prender a todos que invocam o teu nome. Agora eu vou lá, como é que vai ficar? Ele vai me prender ainda. Então, porque ele sabia que tudo aquele que invocasse o nome do Senhor, então Saulo mandava prender, Saulo mandava ali, então ali surrar aquela pessoa, mandava ali prender. Mas então nós vemos: mas disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vai lá, porque este é para mim um vaso. Vai lá, que ele é um vaso escolhido. Eu já escolhi ele, é um vaso escolhido. Ele vai levar o meu evangelho, ele vai falar de tudo aquilo que eu tenho assim feito na face desta terra que eu fiz. Então vai lá, que ele vai falar de tudo. Então eu vou usar ele
para falar de tudo. Então disse, para levar o meu nome, vai lá que ele vai levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então ele vai levar o meu nome, vai lá que eu vou usar ele para fazer essas coisas. E ele lhes mostrou, e eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então ele diz, eu vou mostrar para ele o quanto vale padecer pelo meu nome. Agora ele vem aqui, ele vem prejudicar os cristãos, vem querer prender os cristãos, mas agora eu vou mostrar para ele o quanto vale padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar tudo que eu tenho vida eterna para dar para ele, tem tantas coisas. Então nós vemos que ali o Senhor falou ali para Ananias, vai lá que eu vou mostrar para ele tudo o que eu tenho para apresentar para ele. E Ananias foi e encontrou na casa, impondo-lhe as mãos. Então Ananias foi lá, encontrou na casa, conforme ali o Senhor tinha falado, e pôs as mãos e disse, irmão Saulo. Agora ele já não chama mais de Saulo, mas chama irmão Saulo. Então ele já mudou, já trocou aquele que era o acusador, aquele que ia ali para prender os cristãos, agora já era irmão ali dos apóstolos, irmão daqueles que estavam servindo ao Senhor. Por isso que ele diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então o Senhor me enviou aqui para que você torne a ver, e além disso, para que você seja cheio do Espírito Santo, porque assim, ele sendo cheio do Espírito Santo, ele poderia transmitir a palavra de Deus, poderia falar do amor de Jesus Cristo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então quando ali Ananias colocou as mãos sobre ele e orou, diz aqui que caiu como umas escamas que estavam sobre os seus olhos, e os seus olhos se abriram e ele recuperou a vista. Então ele levantou e foi batizado para se cumprir as escrituras. Agora sim, agora ele estava pronto para fazer a obra de Deus. Agora ele estava pronto para fazer aquilo que o Senhor tinha ali para que ele fosse usado nas suas mãos. Por isso que aqui a palavra de Deus diz, e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado para cumprir as escrituras, para que tudo ele tivesse pronto ali, porque nós sabemos que ele também foi cheio do Espírito Santo, e ali agora ele tinha, assim como ele tinha autoridade ali sobre aqueles recebido ali daqueles grandes ali, ele tinha autoridade para prender os cristãos, agora também ele tinha autoridade para fazer a obra de Deus, para repreender as obras malignas, para repreender o poder das trevas. Agora ele tinha autoridade ainda maior do que aquela autoridade que ele tinha antigamente. Agora a autoridade dele ainda ficou maior, porque agora a autoridade vinha de Deus, antes vinha dos homens, mas agora não, agora esta autoridade vinha de Deus, e ele sabia agora que agora ele tinha esta autoridade para fazer a obra de Deus. É assim que o Senhor faz na nossa vida, é assim que o Senhor faz na vida meu, na vida seu, na vida de qualquer pessoa. Porque o Senhor, ele quando faz obra, ele transforma, ele faz de uma velha criatura, faz uma nova criatura, conforme ali Saulo, depois ele foi chamado de apóstolo Paulo. Antigamente ele era Saulo de Tarso, mas depois ele foi chamado de Paulo, apóstolo Paulo, aquele que pregava o evangelho, aquele que não tinha medo, aquele que às vezes as pessoas prometiam que ia matar ele, mas ele não, não tinha medo, ia lá porque ele sabia que valia a pena, nem que fosse para morrer pelo amor de Jesus Cristo. Por isso, conforme então Jesus disse, eu vos mostrarei o quanto vale padecer pelo meu nome. Então, meu irmão, minha irmã, você que é ouvinte da palavra de Deus, você segue este Jesus, você vai ver quanto vale a pena servir por esse Jesus. Não importa se você vai passar luta, se você vai passar problema, dificuldade, mas importa é servir a Deus, que um dia você vai receber a recompensa. Neste momento eu vou orar em nome do Senhor Jesus.
maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, neste momento aqui me encontro mais uma vez na Tua presença, para, Pai, render graças por poder assim pregar a Tua palavra, falar do Teu amor, das Tuas maravilhas. Quando aqui falei, Pai, ali de Saulo de Tarso, a qual ali foi ali para prender os cristãos, mas depois, Pai, ali o Senhor Jesus aparece no caminho de Damasco e ali, Pai, nós vemos que ali ele teve um encontro com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus disse: agora eu vou mostrar o quanto vale padecer pelo meu nome, ó Pai. Por isso, daquele momento em diante, ele ficou sendo perseguido, mas ele prevaleceu na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, Pai. Então mudou tudo o itinerário dele, a qual ele era perseguidor, mas agora ele que estava sendo perseguido, mas agradecia a Deus, porque ele sabia que a recompensa seria grande, Pai. Por isso, neste momento também, quando eu preguei a Tua palavra e falei do Teu amor, Pai, se alguém também se encontra nesta situação, Pai, que neste momento a Tua santa e poderosas mãos se estenda para transformar esta vida, para tirar esta pessoa aí do mundo do pecado, do mundo dos vícios, Pai. Ajuda, Pai, transformando esta pessoa que às vezes também te servia a Ti e hoje está no mundo, Pai, aí no pecado, fazendo coisas que não é do Teu agrado, mas não tem força para voltar novamente. Mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor estenda a Tua santa e poderosas mãos e através do poder do Espírito Santo entre nesses corações, Pai, e ajude, Pai, para que as pessoas possam voltar novamente para a Tua casa, para louvar, para bendizer o Teu santo e adorado nome, Pai. Também nesta hora, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade, que quer seja no coração, quer seja no pulmão, no baço, no rim, Pai, aonde estiver na coluna, Pai, aonde estiver, Pai, na mente, às vezes com a mente, Pai, ali a qual as pessoas não conseguem ali conhecer outras pessoas, que nem eu tenho meus primos, Pai, minha prima, Pai, que estão nesta situação, mas que o Senhor venha estender a Tua santa e poderosas mãos e libertar, Pai, porque somente o Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra de ajudar, Pai, para que a mente que está turbada, que, Pai, não está funcionando direito, Pai, não conhece mais as pessoas, mas o Senhor é aquele que tem poder para ajudar, Pai, que possa retornar novamente, Pai, assim, Pai, a mente voltar ao normal. Tem misericórdia, estenda a Tua santa e poderosas mãos, abençoando esta nação brasileira, abençoando também ali na Venezuela, onde teve, Pai, aquele terremoto e muitos estão sofrendo. Tem misericórdia, que a Tua santa e poderosas mãos se estenda para abençoar, para ajudar a cada um, Pai, que ali se encontra, ó Pai, deprimido, oprimido, Pai, abatido, Pai, tem misericórdia, fortalece também os cristãos na Tua presença, aqueles que estão caídos pela sarjeta, que não tem força para se levantar, dai graça, Pai, abençoa as criancinhas, as autoridades, abençoa os hospitais, abençoa, Pai, as UPA, abençoa, Pai, ó Pai, todo lugar aonde, Pai, se encontra alguém enfermo, ó Pai, acamado, abatido, que a Tua santa e poderosas mãos se estenda, e em nome de Jesus eu repreendo toda esta enfermidade, em nome de Jesus eu repreendo toda esta dor, todo este mal, em nome de Jesus opera maravilhas sobre estas vidas e derrama das Tuas bênçãos, em nome de Jesus, sobre aqueles que estão entregando as suas vidas nas Suas mãos para Te servir também, eu entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame bênçãos sobre sua vida, sobre seu lar e sobre sua família. E até amanhã, se for da vontade de Deus. Não se esqueça, dá um joinha lá, não se esqueça de compartilhar, pode também ali se inscrever. Você é bem-vindo, meu irmão, minha irmã, não importa, você é bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe e guarde a cada um, e até amanhã, se for da vontade de Deus, se Ele disser que sim. Amém, Jesus.